Como fazer um propósito com Deus? Um propósito com Deus deve ser feito apenas por devoção a Deus. Não serve como uma forma de negociar com Deus. Antes de fazer um propósito com Deus, analise bem suas intenções. Na prática, fazer um propósito com Deus é a mesma coisa que fazer uma promessa ou um voto. Você se compromete a fazer algo. A Bíblia avisa que isso é algo muito sério. É melhor não prometer, do que prometer e não cumprir. Tome cuidado ao fazer um propósito com Deus. Eclesiastes 5:4-5 diz: Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Qual é o propósito do propósito? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Por que quero fazer esse propósito com Deus? Vejamos algumas motivações saudáveis para realizarmos um bom propósito com Deus. Propósito para se dedicar mais a Deus ou às coisas de Deus. Uma promessa pode ser uma forma de mostrarmos o nosso desejo de servir mais e melhor a Deus. Propósito para se aproximar mais de Deus e aprofundar o relacionamento com Ele. Propósito para agradecer a Deus. Algumas pessoas fazem um propósito com Deus para agradecer por algo que Ele fez. Isso é uma forma de dar glória a Deus por sua bondade. Salmos 116, 17 e 19 diz: Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Propósito para ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo desse tipo de propósito é o jejum. Propósito para suplicar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Fazer uma promessa com sinceridade e cumprir o que prometeu, agrada a Deus. Entretanto, precisamos analisar a nossa motivação. Um voto ou propósito com Deus não deve ser como um negócio. Ele não tem nenhuma obrigação de lhe dar algo quando você faz um propósito com Ele. Se você fizer um propósito com Deus, deve ser por amor e dedicação a Ele, não como uma troca ou barganha. Tudo que Deus nos concede é fruto da sua misericórdia e graça, e não tem nada a ver com mérito pessoal. A maneira certa de fazer um propósito com Deus. Após analisar por que você quer realizar o propósito, você precisa pensar no que você fará. Essa é outra coisa com que você precisa tomar muito cuidado. Deus não quer que você se machuque ou faça mal a outra pessoa. Analise sua situação e decida se sua ideia é possível e segura. Não prometa fazer algo que está fora do seu alcance, como doar mais dinheiro do que você tem ou fazer um jejum mais prolongado do que o seu corpo possa suportar. Realize um propósito que você sabe que consegue cumprir. Decida como você fará o seu propósito com Deus e cumpra. No entanto, se você descobrir que o seu propósito não é bom ou sentir de Deus que não deve continuar, pare. Não faça nada que vai lhe prejudicar. Fiz um propósito com Deus que não consigo cumprir. O que faço? Peça perdão a Deus por realizar um propósito insensato. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Ele não vai lhe obrigar a fazer algo que você não consegue. Mas, isso não significa que você pode fazer continuamente propósitos com Deus de maneira irresponsável. Da próxima vez, pense melhor sobre o propósito antes de se comprometer. 1 João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixe o seu amém. Siga e compartilhe.